Olá, Plastic Lover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou técnico em plástico, sou químico, trabalho com plástico já há bastante tempo, me autodenomino químico do plástico. Tenho uma experiência bastante interessante quando diz respeito aos processos de transformação de plásticos. Já trabalhei em diversos setores da indústria que produz artefatos plásticos, então a indústria elétrica, a indústria eletrônica, a indústria automobilística, a indústria de embalagem de alimentos, indústria de embalagem de domos sanitários. O plástico está na nossa vida, ele está ao nosso redor. Essa minha blusa aqui mesmo é de plástico, o revestimento da capa dos livros, o quadro, o invólucro do óculos. Você dá uma voltinha aqui rápido, meus brinquedinhos são todos de plástico, né? Então o plástico ele vive na nossa vida. Muitas das partes dos celulares, dos notebooks, das televisões, dos eletrodomésticos, da linha branca, partes interessantíssimas dos veículos, e não só as partes estéticas, mas também as partes de engenharia, aquelas partes que necessitam de qualidades especiais, né? Necessitam de são aplicados em aplicações especiais. O plástico vive conosco e algumas vezes isso já está acontecendo, vive em nós, né? Reza a lenda aí que algumas das suturas internas são realizadas com uma cola semelhante, né, com um grau de pureza melhor até do que o Super Bonder, mas é isso, né? O que é na verdade um plástico também, é uma resina plástica termofixa, mas plástica. Então o plástico vive conosco, está conosco e vem sendo discutido muito sobre a questão da reciclagem. E você sabe, cara, quando eu falo em plástico, eu sou um defensor do uso consciente do material plástico e do descarte adequado. E o descarte adequado passa necessariamente por se ganhar dinheiro com o plástico. Existem muitas pessoas, muitos plastic lovers queridos, que vivem disso, né? Então a gente começa lá do começo da cadeia, né? Que são os catadores, existem as cooperativas de catadores, existem as usinas de reciclagem que fazem a separação desses resíduos. E é um viés interessante de reaproveitamento dos materiais plásticos. Mas existem outras possibilidades. De repente você está meio durão aí, né, sem grana, e quer investir e entrar no mercado. É claro, né? A gente sabe disso, que quanto mais dinheiro você tem para investir no seu negócio, a possibilidade de você ganhar, retornar esse dinheiro, claro, pensando que tudo dê certo e que o mercado favoreça e que as leis e as decisões governamentais vão ao seu encontro, é possível que você investindo mais ganhe mais dinheiro, né? Imaginando que tudo dê certo. Mas tem outras possibilidades de entrar no mercado do plástico como empreendedor. Você não precisa começar já pelo topo lá com 50 máquinas, injetoras, sopradoras, né? Como tem, por exemplo, empresas como a Bombril, como a Rect Banks ou ainda a Jaguar, né? Existem empresas que têm realmente muitas máquinas de transformação. Quer ver? Vamos falar aí sobre artesanato. A gente vira e mexe, entrando na internet, e encontra artesanato com peças de plástico. Recentemente eu fui abordado por uma pessoa que estava vendendo algumas cestas. Cesta para pão, cesta para pôr fruta, cesta para colocar cestos, né? Também de lixo, cestos para colocar roupa suja, que eram de fibra entrelaçada de PET. E o que essa pessoa fazia? Ela catava as garrafas de PET descartadas, né? Uma boa parte delas descartadas até inadequadamente. Então é uma pessoa que sempre viveu de buscar os recicláveis na redondeza, nos quarteirões em torno da casa dela. Ela viu um viés. Qual que é o lance? Ela cortou tiras fininhas dessas garrafas de PET. E com essas tiras finas ela começou a entrelaçar e aí fez aqueles cestos de vime, né? Muito semelhantes aos cestos de vime e as cestas que os índios utilizam trançando as fibras de sisal ou de palma, né? Então ele usava PET, né? Tiras de PET oriundas de garrafa de PET. E é um viés interessante. A produção pode não ser tão grande, mas nós sabemos que o artesanato nos dias atuais é muito valorizado e é um caminho. Cara, e quantas coisas podem ser feitas? Luminárias, vasos, cestas, pequenos filamentos. Se você entrar no YouTube, você vai ver uma grande quantidade de possibilidade de criação de artefatos de artesanato oriundos de material plástico reciclável. Não precisa só ser material reciclável, né? Eu tenho um amigo muito querido que, junto com a sua garota, iniciaram um processo de produção de brindes, chaveiros, bibelôs a partir de resina plástica, né? Resina epóxi, resina poliéster.
E isso é um viés bastante interessante, né? E de repente, com o domínio da tecnologia, do endurecimento da resina, do ponto de gel, da coloração, da colocação de aditivos, ele pode até incrementar a produção, aumentando aí a produtividade, até chegar ao nível industrial, e isso não é muito difícil não, é lógico. Essas entradas, né, elas são lentas, né? Você vai conquistando o mercado. Uma outra possibilidade, né? Reciclagem, né? Por que não? Você está lá no seu condomínio, por exemplo. Eu moro num condomínio bastante grande. Existem muitas torres aqui, muita gente mora aqui. Então a quantidade de lixo gerado é bastante grande, né? Só para vocês terem uma ideia, a empresa que vem fazer a coleta todos os dias os materiais aqui no condomínio. Os recicláveis, e nós separamos, quanto os não recicláveis. Mas e se de repente você pegasse esse material, né, se você tem lá no seu condomínio, no seu quarteirão, e começasse a destinar, arrumasse uma outra pessoa que é um pequeno produtor, né, um pequeno reciclador, é um cara que pega os frascos de polietileno ou de PET e moe, por exemplo, né? De repente é um viés de começo de um negócio de plástico. Aí já necessita de um pouco de investimento, um espaço um pouco melhor, né? Não precisa ser aquele puto espaço lindo, maravilhoso com ar-condicionado. Não, um terreno bem limpinho, planado, né? Aí você faz uma divisão, começa a separar os materiais. E se você não sabe como separar os materiais, cara, tô aqui para te ajudar. Eu sei separar PET de PVC, de polietileno, a tampinha quando é polietileno, a tampinha quando é PET, a tampinha quando é PP, eu consigo te ajudar nisso. Então se você tem esse interesse, se você tem essa possibilidade de iniciar um processo de separação, cara, o caminho passa pelo Plástico na Prática, que é aqui com o Marcelo Orozco. Fica ligado aí. Uma outra possibilidade de investimento no plástico, ainda com baixo investimento, cara, e vou te falar, talvez sem nenhum investimento. Mas tanto nesse caso que eu vou dizer agora, quanto nos outros, vai demandar trabalho. Bastante trabalho, né? Isso a gente não pode perder de vista. E qual que é o lance? Porra, alguém chegou para mim e falou, pô, Marcelão, tô a fim de comprar uma máquina aí para fazer saco de lixo, fazer sacolinha. O que você acha aí? Como que eu faço? Aí a primeira pergunta que eu fiz pro cara foi, você vai vender para quem? Ah, dá para vender aí, onde que vende? Quem que compra? Eu falei, lá, legal, ó, vende em feira, mercado, açougue, sacolão, né, lojas de embalagem, esses caras compram. E você vai conseguir a matéria-prima da onde? Você vai comprar material virgem? Ah não, material virgem é muito caro, eu comprar material reciclado, beleza. E quem é o reciclador que vai te vender? E aí surgiu o lance, né? Nesse bate-papo com essa pessoa, surgiu uma possibilidade, um viés bastante interessante. Como que você pode fazer? Como que eu faria se estivesse nessa situação? Iria visitar as feiras. Perguntar para os feirantes de quem que ele compra as sacolinhas. Se ele compra direto de uma loja de embalagem, o que eu não acredito que seja isso, ou se ele compra de alguém que produz a sacolinha, que deve ser mais barato. Bom, aí, sabendo de quem que ele compra, se for uma loja de embalagem, vai visitar a loja de embalagem, visite várias lojas de embalagem. Questiona as pessoas de onde que eles compram aquelas bobinas, se eles têm bobina só de material virgem, quais são as medidas mais vendidas, quem são os principais fornecedores dele, troca uma ideia. Várias embalagens, monta uma planilha, né? Ah, pô, precisa ser no Excel? Pô, se for no Excel é ótimo, mas pode ser no papel, né? Organização e planejamento é a alma do negócio nesse caso. Bom, você já determinou quem são as pessoas que podem consumir o que você pretende produzir. Quer começar já de cara? Cara, vai pesquisar quem é que fabrica e vende para ele, né? Ou você vende aí, você fabrica? Pô, eu conheço umas lojas de embalagem da minha região lá, alguns feirantes, porque você já fez essa pesquisa. Você já conheceu essas pessoas. E você vai lá nessas pessoas oferecer. E, cara, você não precisa comprar primeiro para vender depois. Você pode vender primeiro e entregar depois, né? É lógico, é uma negociação comercial. Mas é viés interessante. Se ligou aí? Então qual que é o lance? Primeiro, saber quem é que consome esse material. Segundo, quem é que negocia esse material? Quem são os intermediários, as lojas, os distribuidores? Depois, quem são os fabricantes? Onde que eles estão situados? Como que eles trabalham na logística? É um trabalho que você deve executar. E aí, por último, quando você já estiver sabedor de todo o mercado, qual que é o lance? Você compra a sua máquina. Porque aí você já está vendendo material, você já está se capitalizando, você já sabe onde comprar a máquina. Não precisa ser uma máquina zero bala, pode ser para fazer sacolinha. Qual que é a medida da sacolinha? Pequenininha? Uma máquina pequena. Para fazer saco de lixo,
Saco grande, uma máquina maior. E aí assim, né? Quanto maior a máquina, mais caro ela. Vou começar mais devagar, certo? Pô, Marcelão, mas aí vou produzir muito, não vou ter quem vender. É hora de se associar, contratar alguém, ensinar ele. Pode ser um parente seu, não precisa ser. Pode ser um amigo seu. Pode ser uma pessoa realmente que esteja necessitando. E essas trabalham melhor. Porque a necessidade faz a gente tirar o pé do chão. Chico Science diz o seguinte: dá um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Esse é o lance. Vamos caminhar, vamos avançar. Existe mais uma outra possibilidade. E aí, outras duas possibilidades que eu acabei estudando nesses dias, enquanto pensava sobre como entrar no mercado do plástico sem muito investimento. E as duas possibilidades que me vieram falando sobre plástico, acaba que não é do mesmo mercado. Uma é reciclagem de roupas, né? Nós sabemos que as nossas roupas, como eu disse aqui, ó, são de plástico, fundamentalmente de plástico. Há pessoas que estão inteiramente vestidas com plástico e nem têm ideia disso, né? Elastano, poliéster, nylon, PP, fibra acrílica, cara, isso é tudo plástico, né? E as roupas são constituídas dessas coisas com algodão. Não estou falando em você moer as roupas e transformar em granos, não é isso não. Até pode fazer isso, mas ia dar uma trabalheira. Mas você pode montar um pequeno brechó, né? Vai na sua vizinhança, você tem uma roupa velha aí que esteja em condição que você quer me dar, tal, né? Levanta uma pequena quantidade e ali na sua sala mesmo, na sua garagem, você monta um pequeno brechó. Qual que é o lance? As roupas precisam estar cheirosas, né? Então você vai ter que ter um investimento inicial com a lavagem e conserto, né, da sua, pequenos consertos, uma customização, né? De repente, nessas lojas de bordado, os caras vendem alguns símbolos interessantes, alguns desenhos, e servem como remendo nas suas roupas rasgadas, nas jaquetas, nos casacos, nas calças, e você customiza ela. Lembra que eu falei? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas vai trazer renda, vai trazer dinheiro. É um bom começo. Você vai começar com muito pouco e vai avançando. E à medida que você vai avançando, você vai criando novas oportunidades, outros fornecedores de roupas, né? Você começa a ir visitar também outros brechós para entender como que é a logística dos caras, como que é a administração das entradas dos materiais, da saída dos materiais, como que eles fazem o fluxo de caixa, quais são os artifícios que eles utilizam para receber o dinheiro, né? Se é maquininha, se é à vista, se aceita cheque. Nem sei se cheque existe ainda, né? Cheque é uma coisa do passado. Nos cursos de administração a gente aprendia a preencher cheque, preencher duplicata. Agora é tudo informatizado, difícil encontrar alguém que faça isso ainda. Mas se liga, né? Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que a gente é capaz de aprender. A minha teoria de educação diz o seguinte: quando você se dispõe a aprender alguma coisa verdadeiramente, quando você põe energia, né? Eu quero aprender, eu vou ler pra caramba, eu vou estudar pra caramba, eu vou perguntar pra um monte de gente, eu vou anotar essas coisas. Cara, quanto mais energia você colocar para aprender alguma coisa, mais você vai aprender a respeito daquele assunto. Então é isso aí, né? Quer aprender sobre plástico? Cara, eu tô aqui para isso, tô aqui para te ajudar, né? E tenha sempre na cabeça, o plástico ele é 100% reciclável. Todos os plásticos são recicláveis. Alguns tornam a ser derretidos e feitos novas peças. Alguns, como os termofixos, podem ser moídos e incorporados em outros materiais, né? Eu já li estudos, por exemplo, de que aquela carcaça dos faróis, que é de material termofixo, eu acho que é resina poliéster, acho não, é resina poliéster, eles podem ser incorporados, por exemplo, no asfalto, em bloco de construção civil, e uma série de outras possibilidades, ou ainda, né, micronizados e reinseridos no processo de transformação da própria carcaça. Então existe uma grande possibilidade de reutilização e de reciclagem dos plásticos, e a gente não pode perder isso de vista. E um último viés que eu acabei estudando e aprendendo bastante sobre esse nicho do mercado é o lixo eletrônico, né? Existem muitas empresas de fabricantes de equipamentos eletrônicos recebem o aparelho antigo como parte do pagamento do aparelho novo, né? Algumas empresas já fazem isso há bastante tempo, algumas empresas fazem isso há menos tempo, mas muitas fazem isso. E a questão é a seguinte: por que eles pegam o seu celular velho? Será que é para destruir? Ou será que é para aproveitar aquelas peças internas? Você quer saber como é que faz? Cara, vai na lojinha do seu bairro, aquela lojinha que o cara conserta celular, né? Se você for lá vender seu celular velho, ele vai dar uma ninharia, 100 conto, 200 conto. Agora, se você faz um cursozinho
de manutenção de celular, você vai aprender a desmontar o celular. Você vai tirar a câmera, o microfone, o sensor de posição, que é aquilo que faz a tela virar, quiçá outros equipamentos internos, como memória, como aprons, né? Partes muito interessantes, que a maioria delas é constituída mesmo de plástico, eu também sei disso. Então, esse é um outro viés. Desmontar os aparelhos eletrônicos e vender as peças. Quem tem automóvel, que alguma vez já bateu o carro e deu PT, por exemplo, sabe disso, né? Se você for vender as partes do carro, você recebe mais dinheiro do que vender o carro inteiro, né? Vender só o motor, vender lá a suspensão, vender lá as rodas, os pneus, sistema de freio, banco. Cara, muita gente ganha dinheiro com isso. É lógico, você não vai começar já com puta loja gigante, né? Você vai começar pequenininho, mas dá para começar, né? Tem um menino do meu conhecimento que começou assim, fez um curso de manutenção de celular, e aí começou a separar as peças, fazer conserto e tal, começou a perceber que ele tinha a possibilidade de algum celular que não tinha conserto, ele falou, pô, eu te dou 50 conto com o celular, pode ser? Pode. E aí ele desmontava a câmera dele, aí desmontava o microfone, e aí outras pessoas vinham com outros defeitos e ele já não precisava mais ir buscar na loja o novo, ele já tinha aquela peça sobressalente. Né? E ele fazia a troca e começou a ganhar dinheiro e a coisa foi girando. Hoje já está com uma lojinha pequena ainda, é uma loja pequena, né? Mas ele já evoluiu. No começo era de porta em porta na casa dele, depois comprou uma Kombi velha, agora está com uma lojinha, você vê. Não é do dia para a noite que a gente enriquece, né? E nem estou dizendo isso, mas estou dizendo o seguinte, dá para a gente tirar o pé da lama, dá para a gente começar a se seguir, né? O Chico Science ele sempre colocava muita referência na música dele ao lamaçal, né? E o lamaçal, cara, é um sentido figurado da situação que nós nos encontramos. E se a gente caminhar, se a gente andar, a gente não estará mais no mesmo lugar e poderemos evoluir muito. E se você quiser evoluir no plástico, se você precisa de conhecimento técnico para fazer essas peças, para fazer essas reciclagens, se você quer entender como que isso pode funcionar, cara, pergunta para mim, que é Marcelo Orozco, manda o seu e-mail para mim, marcelo.orozco@c3p2.com.br, ou então adota aqui nos comentários, pô Marcelo, como é que faz isso? Dá um toque para mim, manda um salve. Se você quer saber efetivamente alguma dúvida sobre esses assuntos, cara, não fica com a dúvida, não morre com ela, pergunta para mim que eu vou compartilhar com muita gente, vou perguntar, vou querer saber, vou estudar e vou te mostrar como é que faz, com certeza absoluta. Tá gostando do vídeo? Já aproveita e deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, compartilha os meus conteúdos nas suas redes sociais. Eu pretendo alcançar o máximo possível de pessoas para poder ajudá-las, né, a trabalhar com plástico, a usar o plástico conscientemente, a descartar o plástico com sabedoria, adequadamente. Então é isso. Fica com Deus e um grande abraço do Orozco.